Olá, boa noite, bem-vindos à nossa meditação do domingo, hoje é o dia 14 de janeiro de 2024. Esta meditação é uma parte da mensagem, um resumo da mensagem que foi pregada neste dia 14 de janeiro aqui na Igreja Batista, Église Baptiste de la Côte Basque, Sud-Hollande, mais fácil falar em francês do que em português. A nossa igreja faz parte da Federação das Igrejas Evangélicas Batistas da França, faz parte do Conselho Nacional dos Evangélicos da França e faz parte da Federação Protestante da França. E estamos aqui no País Basco, no sul da região de Landes, que é essa região que fica entre Bordeaux e o País Basco. E o País Basco é a fronteira com a Espanha, com o País Basco espanhol. Estamos aqui nos Pirineus Atlânticos e a região linguístico-cultural se chama País Basco, le Pays Basque, ou Euskal Herria em basco. E hoje eu gostaria de meditar com vocês nesse texto que foi utilizado na mensagem desta manhã, que se encontra então em Filipenses capítulo 2 e verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. E o título da mensagem nesta manhã foi A Humildade é a Morte do Ego. Para que a humildade exista, o ego tem que morrer. Não existe lugar para a humildade divina e o ego do ser humano. Aquela parte negativa nossa, quando a gente quer estar no controle, estamos então contaminados pela doença, pela síndrome, que alguns teólogos chamam de síndrome de Lúcifer. Vocês serão como Deus, disse a serpente ao homem, e foi assim que a queda aconteceu. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Por que será que Paulo, que escreveu essa carta desde a prisão, por que Paulo está dizendo isso a esses irmãos da igreja de Filipos, na Macedônia? Interessante que a carta de Filipos dos Filipenses é muito diferente da carta aos Colossenses, porque na carta aos Colossenses, escrita na mesma época, acredita-se, Paulo está claramente combatendo uma heresia que se chamava o gnosticismo, que diminuía a pessoa de Cristo Jesus. Não há esse tipo de heresia aqui na carta aos Filipenses, que foi escrita na mesma época. Isso demonstra que as igrejas passam por problemas diferentes. Mas a gente percebe ao ler a carta, e principalmente lendo o capítulo 2 de Filipenses, que há um problema de divisão nesta igreja. E os irmãos, alguns acreditam mesmo que eram dois grupos caseiros, porque a igreja, na verdade, eram esses grupos caseiros, no que eles chamavam de maisonée, a casa onde havia todo mundo que morava ali, o avô, a avó, os pais, os filhos, os escravos, e a igreja se reunia ali. Muitos acreditam que o problema existia entre duas senhoras que acolhiam grupos caseiros. Talvez uma achava que o grupo dela era mais interessante, que eles serviam um churrasco depois do culto, ou a outra talvez tinha aquele delicioso bolo de aipim, que eu gosto tanto, né, que aqui na França não tem. Então, não sabemos exatamente por quê, mas haviam problemas de divisão. Como Paulo vai combater aquela divisão? Ele vai combater a divisão falando da pessoa de Cristo Jesus. Olha que interessante. Ele não vai dizer, sigam o exemplo do pastor Zumiro, da irmã Creuza, porque a irmã Creuza e o pastor Zumiro são pessoas muito humildes. Não, ele vai utilizar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você lê esse texto, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, qual seria a pergunta que você deveria fazer? A pergunta evidente aqui é quais são, então, essas atitudes, qual é essa atitude do Cristo, para que eu possa tê-la em mim? E vocês vão ver que esta é a fórmula, não mágica, mas a forma poderosa, eterna, para combater esse ego terrível que nós temos e que nos leva à queda, ao inferno, na verdade. A primeira coisa que Paulo diz e se encontra no verso 6, quando ele diz, embora sendo Deus, Cristo, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Olha que eu estou lendo em português, imagina se eu tivesse traduzido do francês. É o fato de que Jesus
Cristo, sendo eterno, sendo Deus, ele se torna homem. É a primeira coisa, você não tem como combater esse tipo de ideia, porque se você combater esta ideia, você está combatendo o próprio Deus e o próprio Evangelho. O Evangelho, como diz Paulo, ele é a loucura de Deus, né? É um poder para salvar, mas para os homens este Evangelho é uma loucura. Deus que se torna homem. Cristo vai, então, no verso 7, ele vai dizer, ele se esvaziou a si mesmo. É a segunda coisa que ele diz. E assumiu a posição de escravo. Nesta versão, em português, foi bem colocada como escravo, porque algumas versões eles vão dizer servo, né, o empregado. Não, aqui é um escravo mesmo. Olha que coisa interessante. Não que imagine você na sua igreja, na sua comunidade, você mesmo, talvez que pense que você é mais importante do que o seu irmão, você descobre que Deus se tornou escravo por você. Olha só que coisa incrível, né? Não tem como os irmãos não dizer... A gente tem que dizer amém, né? Tem que dizer amém. Interessante na história de Jesus, na série The Chosen, né? Eu sou o embaixador do The Chosen aqui na França. Na história do The Chosen, na série The Chosen, você vai ver que eles colocaram os discípulos como novos, talvez até mais novos ainda do que aquilo seriam. Quando você vê Jesus de Nazaré, aquele filme do Zeffirelli, os discípulos são mais velhos do que Jesus, o que não é possível, porque discípulo é um aluno, eles eram alunos de Jesus. Então eram novos, e você vai ver que são muito crianças ainda. Há uma história em que a mãe de João e de Tiago vai vir ter com Jesus, né? Porque as mães e os pais também estavam por ali, que eram adolescentes, né? Eram novos. Alguns acreditam que João tinha 17 anos quando foi chamado por Jesus e que Pedro, que era o mais velho, talvez tivesse 21, porque ele já era casado, Pedro, né? O Pedro tinha uma esposa. Tinha uma sogra também, né? Pedro. E a mãe de Tiago, de João, vai dizer: Senhor, eu gostaria que no teu reino o meu filho, um dos meus filhos, se assentasse à direita e outro à esquerda. Olha, só existe uma esquerda e uma direita. E eles são 12. E você acha que os outros 10 vão dizer: aleluia, Jesus dê aos seus servos esta posição de autoridade? Não, eles ficaram raivosos. Não queriam aquilo. Por quê? Porque se João tem um lugar ao lado de Jesus e o seu irmão tem o outro, os 10 vão sentar onde? Vão ficar no chão. E eles não queriam isso. A mãe vai pedir isso para os filhos. E Jesus vai dizer para aquela mulher: minha senhora, a senhora não tem nem ideia do que a senhora está pedindo. Muitas das vezes você faz um tipo de oração, porque ela estava orando, na verdade, né? Pedindo a Deus. Você faz tipo de oração assim, completamente fora do propósito divino, porque você às vezes não sabe o que você está pedindo. Não existe coisa pior do que crente que não sabe pedir, que só pede para si, para si, para si, para si. Esse texto de Filipenses é o contrário desse tipo de oração egoísta. E uma determinada teologia, que se chama teologia da prosperidade, que, ao meu ver, nasceu nos quintos dos infernos, em que as pessoas pensam que Deus é o gênio da lâmpada de Aladim. Deus é soberano. Ele é aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus não é o seu escravo. Ele se fez escravo para te salvar, mas ele é Senhor. E se você continuar lendo em Filipenses, você vai ver que o Cristo tem um nome que está acima de todo nome, e um dia todo mundo vai se ajoelhar diante dele. O céu, a terra e o inferno, todos vão se prostrar diante dele. Mas por enquanto, né, neste texto aqui, no Evangelho, ele se torna escravo por você. E ele continua dizendo que ele nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Você percebe, a gente comemorou o nascimento de Jesus. Maria vai ficar grávida aos 9 meses, né? Bem que eu tenho uma filha que nasceu de 8 meses. A Maria ficou grávida o tempo necessário para Jesus ser formado no ventre dela e nascer. E quando ele nasceu, ele não apareceu assim, grande já, cheio de luz. Não, foi como uma criança qualquer. Não sei se você já viu que quando Jesus vai ser traído por Judas, o Judas vai ter que mostrar para o pessoal, os soldados do templo, quem é Jesus. Ele se pareceu muito. Eram todos judeus. Jesus se parecia com Pedro, com Tiago, com João.
como um homem qualquer, nasceu como ser humano e veio em forma humana. Percebe que o Paulo está dizendo isso para ensinar ao povo a humildade. Jesus disse, eu sou humilde de coração. Mas não existe um outro caminho para você ser humilde, o seu ego tem que morrer. Não tem lugar na economia divina para a humildade divina e o meu ego. O mundo está sendo destruído por causa do ego do homem, ser humano. Já percebeu como acontece a queda? O Adão, Deus pergunta, por que você fez isso, Adão? E o Adão cai por terra de joelho e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Ele disse, Senhor, foi a esposa que o Senhor me deu. Quase todo homem faz isso, né? Foi a esposa que o Senhor me deu. A culpa é do presidente da República, do rei da Inglaterra. A culpa é do prefeito da minha cidade. A culpa é do governador do meu estado, que é corrupto. Eu, às vezes, sou tão corrupto como governador, não tem governador aqui onde eu moro, mas como governador do seu estado. A culpa é sua. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Deus pergunta então para o homem diz foi a esposa, a mulher diz foi a serpente. Inclusive a mulher, que é mais emocional e tudo mais, não vou ser apedrejado pelas irmãs. Ela diz, Senhor, estava tão gostosa, essa fruta era tão deliciosa, que eu queria experimentar. É por causa de querer experimentar coisa deliciosa que muita gente está morrendo em perdição eterna. Porque o diabo aparece como um anjo de luz. Não vai aparecer como um dragão, com uma máscara, eu até tenho máscaras aqui, não aparece assim com uma máscara. Não. Sutilmente. Senhor, a fruta era deliciosa. Claro que a gente tinha que experimentar, e a gente morre experimentando. Ele se humilhou, diz Paulo em Filipenses 2:8. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte da cruz. Jesus foi obediente, e eu, e você. Deus obedece, e nós então? Foi obediente. O Paulo então está dando essas 5 características da atitude de Cristo. Como Cristo se comportou. Leia de novo Filipenses capítulo 2 até o verso 8 e você vai ver isso. Em seguida, no verso 12, ele vai dizer para os filipenses, então, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. O que nos falta, inclusive, hoje em dia é isso, temor. Porque quando você considera que Deus é o gênio da lâmpada Aladim, ele tem que te dar tudo que você pede, você perdeu o temor e a reverência. Deus não é homem para mentir, ele se fez homem aqui, mas Deus não é um moleque, como se diz na linguagem brasileira. Deus é Senhor. É por isso que ele está dizendo, todos esses 5 pontos está falando desse trabalho com afinco. É o trabalho da salvação, diária, salvação, minha gente. Você tem que obedecer a Deus com reverência e temor, porque Deus é Senhor. Deus é Senhor. A gente esquece disso às vezes. É importante não esquecer. Mas olha que interessante que há uma palavra de graça. No verso 13, ele diz, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Aquilo que é do agrado dele. Olha que interessante. O verso 13 teria quase que vir antes do verso 12. Porque no verso 12 ele está dizendo, você precisa trabalhar a sua salvação. No verso 13 ele está dizendo, Deus está agindo em vocês. Olha a graça imensa aqui. Ou seja, Deus é um Deus que te dá alguma coisa antes de te pedir para você fazer algo. Deus não vai dizer, por exemplo, para você, ame o teu próximo como a você mesmo, sem te dar o amor dele. Romanos capítulo 5, verso 5, nossa esperança não nos deixa assim abandonados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus derramou em nossos corações o amor de Deus. Não é amor de mãe, nem amor de pai, nem amor de amigo, nem irmão de esposa, de esposo, nem amor sexo. É amor de Deus, é um amor eterno. Olha que coisa linda. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que interessante, eu estava lendo hoje de manhã no grego, a palavra recompensar, a primeira parte da palavra recompensar, vem de uma palavra que significa salário.
é uma palavra que vem do mundo do comércio, do trabalho. Ou seja, você trabalha, você tem um resultado. Deus, ele dá galardão às pessoas. Ele é um Deus de transação comercial espiritual aqui. Você crê que Deus existe, mas você crê também que Deus diz a Abraão, por exemplo, eu vou abençoar todas as famílias da terra através da sua posteridade. E depois ele diz, sai da sua terra. Como é que a gente sabe que Abraão entendeu que Deus é um Deus de relação, de relacionamento, de troca, de comercial espiritual? Como é que a gente sabe? Porque o Abraão saiu. Me dá o seu filho, Abraão. Abraão entregou Isaque a Deus. E você? Você acredita em Deus, que Deus existe? Mas na sua vida diária, você tem contato com Ele, você vive com Ele, Ele vive com você. Olha que interessante, não é um Deus em que a gente está pedindo, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Deus compartilha com você os seus projetos, como ele fez com Moisés, com Abraão, com Davi. Com Moisés e Abraão é muito interessante, porque Moisés vai dizer para Deus, Deus, se você destruir esse povo que está aí, que saiu do Egito, o que o pessoal do Egito não vai dizer? Abraão, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus diz para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão diz, Senhor, se ali houver tantos justos, o Senhor ainda vai fazer isso? Ele está comercializando com Deus. É o que esse texto está dizendo. Hebreus capítulo 11, verso 6, fala de um Deus que está fazendo aquele comércio espiritual com a gente. Ou seja, você tem que crer que Deus existe, mas você tem que crer que Deus age na sua vida. O Deus que está querendo que você seja humilde é o Deus que já fez tudo para que você fosse humilde. Essa, então, é a palavra de graça. Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder. Porque se Deus só nos der o desejo de amar, mas a gente não tem o poder para amar, a gente nunca vai amar como Deus pede que a gente ame. Não é mesmo? Não é maravilhoso esse texto da prisão? Claro que é. Para que você possa realizar aquilo que é do agrado de Deus. Nesse texto, nessa meditação, o que é do agrado de Deus é a humildade. Uma igreja que não é humilde é um caos, não é uma igreja. Por que existe tanta divisão nas igrejas de hoje? E que sempre, na verdade, existiram? Porque não há humildade. O homem está reinando e Deus foi colocado do lado de fora. É por isso que nós precisamos entender. Olha o que, para terminar essa meditação, o final, a gente chega no final para depois ir para o começo. Então, no verso 14, ele diz, façam tudo sem queixas, sem discussões. Uma vez que você entendeu que Deus te dá o desejar e o agir, você vai ter que fazer tudo sem queixa. Então, a gente fala que francês gosta muito de murmurar, está sempre murmurando. Mas brasileiro também, africano também, chinês também. O ser humano gosta de murmurar. Verso 15, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrupta e perversa. Se a igreja é corrompida, como ela vai ter uma mensagem para o mundo que é corrompido? A palavra corromper aqui vem da palavra, do verbo que quer dizer apodrecer. A gente sempre diz, né? Eu sou franco-brasileiro, nasci brasileiro e me tornei francês depois. A gente sempre diz que o pessoal do Brasil, a política do Brasil, da América Latina, é muito corrupta. Aqui na França também é. Há muito mais controle, não há tanta corrupção como talvez exista na América Latina. Mas o ser humano, longe de Deus, é corrupto. Não só os nossos políticos. As pessoas que elegem os políticos também são corruptas. O ser humano é corrupto por natureza, por causa da queda. Mas em Cristo nós não somos mais corrompidos. Nós não vamos, então, nos corromper e querer vender a nossa dignidade. Porque nós temos Cristo em nós. Ele está dizendo aqui que nós somos como estrelas no firmamento. O mundo precisa dessas estrelas. Muita gente gosta de falar de avivamento, né? Mas aqui na Europa se fala muito de avivamento. Queremos avivamento, queremos avivamento. Como vamos ter avivamento se nós somos tão corruptos quanto o mundo? Como que vai ter avivamento? Voltando ao início, no verso 6, ele diz, apegue-se firmemente à mensagem da vida. Desculpa, é o verso 16. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida.
Quando a gente volta, então, para o início, porque eu comecei no verso 5 de Filipenses, não sei se vocês se lembram, Filipenses, a base do meu texto, da minha mensagem de hoje foi Filipenses 5, 2:5, ou seja, conheçam as atitudes de Cristo e então sigam essas atitudes, tenham as mesmas atitudes, ou a mesma atitude do Cristo. E então a gente viu as 5 atitudes de Cristo que o Paulo descreve neste texto do capítulo 2 de Filipenses. Procure lá depois para você ver. E ele está dizendo no início, antes do verso 5, ele diz no verso 2, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Agora que você entendeu que Deus já te deu a força para você desejar, mas também fazer aquilo que ele quer, aquilo que agrada a Deus, concordem sinceramente uns com os outros. Ele está falando, não está falando aqui para todo mundo, ele está falando aqui para os irmãos de Filipos. Amando-se mutualmente. Muito importante. Porque se não houver o amor de Deus em nós, não existe relacionamento, a gente não é igreja. Se não tem amor, não tem igreja. Trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito, ou seja, estamos indo na mesma direção. Não sejam egoístas, olha, se você é humilde, você não vai ser egoísta. Nem tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas, o verso 4 diz, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Aí, em seguida, no verso 5, ele vai dizer, tenham em vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Sejamos humildes. Deus nos deu tudo. O desejo e a força para fazer aquilo que é da vontade dele. E a vontade de Deus seja que nós sejamos todos cheios da humildade de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.